Canal Explicar Geo, professor Sérgio Wagner, uma questão do Enem 2016, segunda aplicação. Questão número 6, essa questão vai nos permitir aí trabalhar alguns temas bem importantes sobre indústrias. Vamos lá? A relação entre a localização das indústrias químicas e das matérias-primas nos primórdios da Revolução Industrial provocou, então, vai falar sobre a localização de uma indústria específica, indústria química, lá nos primórdios da Revolução Industrial. Olha só o que diz o texto. Em virtude da importância dos grandes volumes de matérias-primas na indústria química, eram necessárias 10 a 12 toneladas de ingredientes para fabricar uma única tonelada de soda. A indústria teve uma localização bem definida quase que desde o início. Os 3 centros principais eram de Glasgow e as margens dos rios Mersey e do Tyne. Então ele está falando sobre a localização industrial. Então ele fala aí, a indústria teve uma localização bem definida desde o início. Vamos aproveitar essa questão para a gente falar sobre esse tema. Fatores locacionais para a indústria. A indústria de ontem, lá dos primórdios da primeira revolução, da segunda revolução industrial aos dias de hoje, existem fatores que são mais atrativos que explicam a localização industrial em alguns pontos. Então vamos aí para muito texto, mas com muito conteúdo. Vamos devagarzinho. Bom, fatores locacionais para a indústria. 1. Matérias-primas, sejam minerais, minério de ferro, manganês, sejam agropecuárias, carne, por exemplo, soja, cacau. Lugares que apresentam fácil acesso à matéria-prima são considerados vantajosos para a instalação das indústrias. Algumas indústrias se localizam próximo aos centros ricos em matéria-prima. Isso é um fator de localização industrial. Segundo, energia. Precisa ter energia, né? Petróleo, gás, eletricidade. Se um país não possui uma grande produção de energia, não atrai indústria. Tem que ter disponibilidade energética e não pode ter crise energética constante. Tem que se ligar nisso. A produção tem que ser compatível à necessidade. Mão de obra. Se a mão de obra for pouco qualificada, baixa remuneração, atrai um certo tipo de indústria. Indústria de produtos de baixo valor agregado, produtos simples. Tudo bem? Se a mão de obra for mais qualificada, então ela vai ser mais cara. E isso atrai um outro tipo de modelo de indústria, indústria de alta qualificação, de produtos de alto valor agregado. Produtos onde você exige uma qualificação de mão de obra de excelência, tudo bem? Então, geralmente as empresas procuram lugares em que a mão de obra é barata, mas nem sempre é assim. Tem as exceções, principalmente agora com o avanço de alguns setores de altíssima tecnologia, por exemplo, na biotecnologia. Tudo bem? Quarto, tecnologia, parques tecnológicos, incubadoras, universidades, centros de pesquisa e desenvolvimento são locais atraentes para empresas que necessitam desses serviços de alta tecnologia, onde a mão de obra é mais cara. Casou uma com a outra. Uma vez que eles formam profissionais especializados, são chamados tecnopolos. Olha que legal, tecnopolos, beleza? 5. Mercado consumidor, relacionado à quantidade de pessoas e disponibilidade de renda. Quando um local apresenta um grande mercado consumidor, há um grande número de empresas e fábricas que buscam se instalar na região. Tudo bem? Então, mercado consumidor é um outro fator atrativo. Então, algumas indústrias preferencialmente estão próximas do mercado consumidor, porque elas são indústrias que precisam ter aí um mercado muito grande, né? Um grande volume de vendas. Tudo bem? Beleza? Então, veja que diferentes fatores vão determinar diferentes localizações industriais, tá? Não é um fator isolado. Logística, isso sempre tem que ter. Logística de transporte, de armazenamento, tá? Tem que ter infraestrutura. Se não tiver base técnica, você não consegue botar indústria, tá? Isso entra em energia, por exemplo, né? Que a gente falou da energia, beleza? Telecomunicações, entra na logística também. Você precisa ter contato. Então, você tem os centros de gestão, por exemplo, nos Estados Unidos, e indústrias localizadas a milhares de quilômetros. Você tem que gerir a distância, gestão à distância. Várias questões do Enem trabalham esse ponto, tá? Olha que interessante esse item 8 aqui, ó. Complementariedade, proximidade de indústrias afins. A indústria automobilística tem muita fragmentação, muita terceirização. Então, você monta um carro, mas você precisa de indústrias que produzem as peças relativamente próximas. Se não estiverem tão próximas, pelo menos que você tenha um bom transporte para trazer essas peças. Mas a complementariedade é muito importante. As empresas levam em consideração a presença de outras indústrias do mesmo segmento, porque indica que haverá no local outras
outras empresas e profissionais especializados. Então, a complementariedade também entra nessa coisa de efeito dominó, efeito cascata, né? A área de indústria automobilística não tem apenas uma indústria automobilística, outras atraem pela região, porque muitas vezes, por exemplo, amortecedor, a fábrica que faz amortecedor, a indústria de peças amortecedor, ela fornece aquele amortecedor para 3, 4 montadoras diferentes que usam o mesmo amortecedor. Olha que interessante, tudo bem? Incentivos fiscais. Então, o que é incentivo fiscal? É redução de impostos, isenção de impostos. Então, muitas vezes, você tem guerra fiscal entre estados. Os estados oferecem melhores vantagens para tirar a indústria de um lugar e trazer para outro, ou para atrair novas indústrias. Redução ou isenção de impostos concedida pelo Estado nas 3 esferas de poder: nacional, estadual, municipal. Cada esfera de poder tem um imposto que ela é responsável. Por exemplo, municipal, o imposto IPTU, Imposto Territorial Urbano, que é um imposto que é importante também, né? É um fator de atração para as empresas, já que diminui o custo e maximiza os lucros. Existe uma espécie de guerra fiscal, aquilo que eu falei para vocês, é que disputam, né? Quem oferece mais redução de impostos atrai mais indústrias. E leis trabalhistas brandas e sindicatos limitados. Muitas empresas não costumam investir em países que apresentam um alto nível de organização sindical ou leis trabalhistas fortes. Então, gente, a conjugação desses fatores vai determinar a atratividade ou não da indústria. Portanto, a localização da indústria ela não é dependente de um único fator, logo de uma somatória de fatores. Vamos à resolução da questão? A relação entre a localização das indústrias químicas e das matérias-primas nos primórdios da Revolução Industrial provocou que a busca pela isenção de impostos, nesse caso que ele fala ali no texto, olha que o texto ele fala claramente sobre a necessidade de riqueza em uma determinada matéria-prima. Qual? Grandes volumes de matérias-primas para a indústria química, 12 toneladas de soda, então precisa dessa matéria-prima. Então não é questão de impostos, tudo bem? Intensa qualificação da mão de obra, nessa época não. A intensa qualificação da mão de obra, como a gente viu, é para um tipo específico de indústria, ligada hoje ao que a gente já caminha para a quarta revolução industrial. Letra C, diminuição da distância de mercados consumidores, ele não fala sobre mercado consumidores aí. Então a gente não usa essa alternativa como a compatível com a pergunta do enunciado, com a complementariedade que ele quer. Letra D, concentração da produção em determinadas regiões do país. Sim, que regiões? Que regiões eram as mais importantes? Aquelas próximas à disponibilidade de matéria-prima. A soda ali no caso. Bacana? Letra D. Letra E. Necessidades do desenvolvimento de sistemas de comunicação. Também não. Pode curtir o vídeo se for interessante e a gente aí trabalhou o conceito de fatores locacionais aproveitando essa questão do Enem. Perfeito?